Fala pessoal, quero mostrar para vocês como que eu faço esse levante nos caninos. Então, ácido, na palatina dos caninos, adesivo na palatina dos caninos. Tem paciente que dá para fazer os dois ao mesmo tempo, que nem esse que eu estou fazendo aí. Então, a gente faz o ácido, faz o adesivo, deixa o sugador secando bem, polimeriza esse adesivo. E aí, a gente vai pegar uma resina composta de restauração mesmo, tá? E vai pegar uma bolinha dela. Então, de acordo com o tamanho do overjet, você vai selecionar o tamanho dessa bolinha. Eu pego essa bolinha, faço ela, homogeneizo ela na mão para ela ficar mais fluida, coloco ela na pontinha da sonda ou na pontinha do colocador de elastique. E agora eu vou colocar ela bem na palatina do canino, perto da ponta da cúspide, não é lá na cervical, é perto da ponta da cúspide. E vou fazer como se fosse uma segunda cúspide de um pré-molar, fazer como se fosse uma rampa atrás do canino. Nessa rampa é onde o canino inferior tem que tocar. Então eu posso mover essa bolinha na palatina do canino até um pouquinho mais para distal, tá? Se for preciso, para ter um contato. E aí eu não vou deixar ela muito grande, eu vou deixar o suficiente para não ficar tendo interferência nas peças, né? Você está vendo ó, que os bractes inferiores eles acabaram de ser colados. Então, para eu poder colar o inferior, muitas vezes eu preciso levantar essa mordida. E num paciente braque, esse levante é maravilhoso, porque ele extrui molar, né? E num paciente que tem um overjet um pouquinho mais acentuado, que não dá para fazer nos incisivos centrais, ele é maravilhoso. Então, eu defino a altura de um lado, peço para o paciente fechar a boca, ele vai mordendo, aí eu encontro a altura perfeita. Encontrou essa altura perfeita, polimerizo um lado, e aí agora eu já coloco a resina do outro lado. Então termina de polimerizar, aí eu coloco a resina do lado oposto, adapto ela direito, na palatina do canino também, como se fosse uma rampa, e vou pedir para o paciente morder depois, e ver aonde está tocando nessa resina. Se precisar, eu movo essa resina um pouquinho mais para distal, para a gente ter um contato, né, com o dente inferior. E aí, eu peço para o paciente fechar sem colocar a língua, porque ele já meio que acomoda a resina para mim. E aí, ó, vai ter uma interferência no bract, então eu movo ela um pouquinho mais para cima, ajusto a pontinha dela. A hora que tiver na posição adequada, que vai pegar no canino inferior, sem pegar no bract, eu polimerizo. Fazendo desse jeito, fica muito mais fácil de ajustar com o carbono depois, porque já vai ficar praticamente os dois lados do mesmo tamanho, porque ele já está mordendo em cima dessa resina que não está polimerizada ainda. Acertou a posição, aí sim a gente polimeriza e os dois levantes estão prontos. A importância de fazer dois assim é que você tem um reserva de outro. Se por acaso um deles não teve uma adesão boa e quebrar, você tem o outro protegendo o seu aparelho e desocluindo a oclusão, tá? Então esse é o levante na palatina dos caninos. Ele funciona muito bem porque ele vai permitir a extrusão dos molares. Recomendo que você faça isso sempre, tá? Às vezes tem casos que esse levante fica bem grande, tá? Uma classe 2 muito grande, que você vai fazer uma ortognática ou que você vai colocar um propulsor, uma classe 2 total, às vezes ele fica maior para você poder encontrar o dente inferior.